Pega a tua mão direita. Eu já quero começar profetizando sobre a tua vida. Que o mês de dezembro, ao qual nós vamos consagrar nessa noite, vai ser o mês onde haverá grande festa. Vai ser o mês que as promessas de Deus, vai ser o mês que as promessas de Deus se cumprirão na tua vida de uma maneira extraordinária. Vai ser o mês que Deus vai tirar o seu choro, vai transformar o seu pranto em glória, em alegria. Aos seus lábios, em vez de tristeza, vai cantar hino de louvor e adoração ao Senhor, dizendo: grande, grande é o Senhor dos exércitos, aquele que olhou para a tua casa e o abençoou. Aplauda o Senhor, faz barulho, se expresse para Ele. Oh, aleluia! Fogo e glória, fogo e glória. Haverá abundância de Deus sobre a sua casa. Vivem com fogo e toda a sua glória. Vivem com fogo e toda a sua glória. Vivem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. Aleluia. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Jesus. Eu quero chamar o pastor Moisés. Vai estar fazendo ali, ele me persegue. O Senhor hoje fará grandes coisas, querido. E o tema da ministração hoje é: quero que você entenda que tem coisa que as coisas que você vê, as coisas que você tem, que você apalpa, elas são passageiras. Mas aquilo que Deus tem para você é eterno. É aquilo que vai durar para a eternidade. Eu quero dizer para você que a tua casa, a tua família, os seus herdeiros, como o Salmo diz, né? Que você é aquele como uma planta plantada junto ao ribeiro de águas. E dará o fruto na estação certa, para a eternidade. Então é isso que Deus tem para você. As coisas que não se vê, as coisas que você vê, elas são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Eu quero compartilhar sobre isso com você. Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. A carta que Paulo escreve aos Coríntios. Segundo Coríntios 4, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Se alguém ainda procura, diga: espere por mim, pastor. Eu espero. 2 Coríntios 4, versículo de número 16. Que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Diga comigo: o interior contudo se renova dia em dia. Aleluias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas coisas que não vemos. Porque as que vêm são temporárias e as que não vê são eternas. Desocupe sua mão, aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Pode tomar o teu assento. Aleluias. Glória a Deus. Por um momento, eu peço uma gentileza para você. Curva a sua cabeça só por um momento. Vamos agradecer a Deus, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós entramos diante da tua presença, Senhor, e
que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade sua. Que o teu Espírito fala conosco, com essa igreja, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai querido, eu venho te pedir nessa noite, me usa como um canal de bênção. Me usa, Senhor, aqui. Eu estou disposto, eu esvazio tudo de mim, para que o Senhor haja aqui de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês, texto. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos povos de Coríntios. E quando Paulo escreve essa carta, ele está falando de algumas possibilidades. E como nós estamos declarando nesse ano profético, irmãos, você declarar algo profético, quando eu pedia para o Senhor uma revelação dessa palavra, quando você profetiza, você não está vendo. Você profetiza talvez uma casa, talvez você profetiza um emprego, talvez você profetiza, eu não sei qual é o que está no teu coração, mas você não está vendo. É aquilo que você não vê. E aí é onde entra a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não se vê, mas aquilo que se esperamos. Talvez ainda você não está enxergando uma mudança em alguém que você ama. Talvez ainda você não enxerga uma transformação. Talvez ainda você tenha orado tanto para alguém, esse alguém ainda está desviado num caminho errado, e você está ali lutando. Talvez é seu pai, talvez sua mãe, seu esposo, filho. É aquilo que você não vê, mas é um ano profético. E o que é profetizar? Profetizar é quando você fala para aquilo que é impossível. Quando Deus pega o profeta, como que é o nome do profeta aqui, lá no Vale dos Secos? Ezequiel, obrigado. Quando Deus chama o Ezequiel e fala assim: mano, cola aqui comigo. Vamos ali, eu quero te mostrar. A Bíblia fala que o Espírito pega ele e leva até um vale que está cheio de ossos secos. E bota ele lá. E fala para ele assim: aí, pode esse cara aqui não tem nada, pode esse cara que é nóia um dia ser pastor? Pode esse cara aqui, que nem aconteceu, está aqui, essa minha filha é um milagre. Os irmãos sabem, já contou esse testemunho aqui, mas se você não estava, então eu vou contar de novo. Sueli, nós somos militar, e minha esposa, lá no HM, passou mal, levaram ela para o Cruz Azul, e fez uma cirurgia nela, uma cesárea. Eu estava na rua, na patrulha, meu chefe me ligou e falou assim: vem para cá. Quando eu voltei lá, ele falou: se troca, põe o paisano, que já tem uma viatura aqui pronta para te auxiliar. Eu falei: mas auxiliar no quê? Aí ele falou: sua esposa, isso foi em 95, sua esposa está lá no Cruz Azul, e ela acabou de ser operada. Irmão, meu chão sumiu, meu chão foi embora. Aí eu fui lá, os meninos me levaram, cheguei lá. Quando eu entrei, ela já estava no quarto. Ela falou assim: amor, tiraram o nenê, que ela estava com a gravidez tubular, a gente não sabia. Tinha 3 meses. Só que agora o médico tirou minhas trompas. O doutor Bruno, o capitão Bruno, tirou as trompas e falou assim que eu não vou mais poder gerar. Aí nós ficamos assim, tal, triste. Aí um culto lá na igreja, eu tocava num cantinho assim, escondido, porque eu sou ruim, né? Então ficaram põe lá no fundo, né? Aí eu ficava lá no fundo, ficava: ó, se você errar, erra aí, escondido, que ninguém nem vê.
Aí eu estava tocando lá no fundo e vi ela lá assim, no meio da igreja, eu tocando, terminou o culto, eu desci as escadas. Falei, por que você está chorando? O que aconteceu? Ela falou assim, há uma promessa de Deus. Deus falou que eu ia ter 2 filhos. Eu já tinha meu filho mais velho. Deus me prometeu 2 filhos. E eu vou ter 2 filhos. Aí passou o tempo. Aí nós fomos lá, que ela foi fazer uma endoscopia. Aí chegou lá a máquina do HM, você sabe, né, Fabio? Daquele jeito. Paz, minha linda. Quebrado. Aí passou o tempo. Aí nós tivemos que voltar. Quando nós voltamos, um major, por nome de Magioto, um japonês desse tamanho, olhou para ela e falou assim, não vou fazer endoscopia em você. Ela falou, mas major, já vim aqui semana passada, agora estou voltando de novo. Ela falou assim, não vou fazer, enquanto você não trazer para mim um teste de gravidez. Ela falou, mas eu não tenho as trompas. O capitão Bruno tirou as trompas, eu não tenho trompas. Ele falou, não interessa. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes tem uma promessa para você que talvez até você esquece. Talvez até você fala assim, eu não sei. Aí ela foi fazer o exame. Aí eu fui com o Silinhas, meu filho Silas tinha uns 3 anos. Aí eu estava com ele lá no L ponto, brincando com um amigo meu, que ele colocou no Águia ali, nós ficamos conversando. Daqui a pouco me vem ela e a amiga dela, a Patrícia, as duas chorando. Eu falei, Senhor, eu vou ter que matar aquele japonês. O que ele falou para minha esposa? Ela falou, amor, eu estou grávida. Eu estou grávida. Aí nós olhamos aquilo, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Ela, eu estou grávida. Aí nós ficamos tudo felizes. Aí o médico que tirou as trompas dela chegou e viu ela chorando. Falou, Rosa, por que você está chorando? Ela falou, capitão, eu estou grávida. E ele não acredita em Jesus. Aí ela falou assim, eu não falei que Jesus tinha uma promessa para mim? Que eu ia ter 2 filhos. Ele pegou e falou assim, então eu vou dar o pré-natal para você. Você vai fazer no meu consultório, não vai ser aqui. Vai ser tudo. Aí ele bateu nas minhas costas e vou entregar a neném na tua mão. Irmãos, naquele tempo eu tinha um fusquinha, que eu chamava ele de azeitona. Eu tinha um azeitona. O azeitona era azeitona porque ele era verdinho. Aí a gente chegava lá no consultório, todas as vezes que eu descia eu me perdia dele, Moisés. Porque ele estava vermelho. Como assim, pastor? De vergonha dos outros carros que estavam lá. Porque era só carrão. Eu com meu fusquinha senhora. A gente subia no elevador assim. Lá na Consolação, ali perto da porta, a gente subia assim correndo mesmo. Mas quando Deus prepara, Ele prepara o melhor. Por isso que eu quero dizer para você, eu não sei qual é a promessa que você está buscando, porque é um ano profético. E sabe o que é profetizar? É você profetizar naquilo que é difícil. Porque se fosse fácil, você fazia. Não é simples assim? Eu quero comprar uma casa, é tantos mil. Então vai lá e compra. Agora, se você precisar da intervenção de Deus, fala assim, Senhor, eu ponho a mão, eu ponho o pé, eu tomo posse. Sabe? Passa lá todo dia falando assim, um dia espere. Porque um dia você vai ser meu. É profetizar. Então quando Deus pega o Ezequiel e põe naquele vale, Deus fala para ele assim, poderão esses ossos todos reviver? O Ezequiel olhou para aquilo. Ele podia falar assim, já está morto. Como que vai viver se já está morto? Marta fala para Jesus, já cheira mal. 4 dias meu irmão está lá enterrado. Já cheira mal. Mas quando você é profeta, você vai profetizar naquilo que é impossível. Sabe, nós estamos começando um ano. E esse ano depende de você.
Cada mês veio uma palavra profética sobre a tua vida. Cada vez subiu um pastor aqui, um ministro de Deus aqui, profetizou sobre você. A palavra já foi liberada sobre vós. Agora, para você viver isso, é só você acreditar. É só você crer. Porque ele olhou para o vale, não está nem isso na minha ministração. Ele olhou para o vale e falou assim: Senhor, tu sabes. Então Deus falou: então profetiza. Que venha vento dos quatro cantos. E aí os ossos começaram a se unir. Depois ele profetizou os nervos. Ele profetizou a carne. Ele profetizou tudo. E aí Deus soprou vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse mês de dezembro, qual eu ministro sobre a tua vida? Deus vai soprar algo sobrenatural. Vai acontecer o extraordinário de Deus. Vai acontecer milagres. Vai acontecer mudança. Vai acontecer um renovo de Deus. Amém ou não amém? Aleluias. Aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. A esperança da vida eterna. Sabe, esse ano a gente está falando muito lá na minha igreja sobre Jó. E quando Deus está fazendo uma reunião no céu, e está todo mundo lá, Jesus, Espírito Santo, estou conjecturando, tá, irmão? Peca não. Aí ele está lá, todo mundo reunido, os anjos. Mas quem vem? Satanás. Satanás chega lá, porque ele não precisa ser convidado, ele é entrão mesmo. Então ele vem ali, sorrateiro, chega. Aí Deus olha e fala assim: ei, Satanás, de onde você vem? Ele: de rodear a terra. Aí ele: tem observado o meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a mim, desvia do mal. Aí ele fala assim: eu tenho olhado. Eu tenho visto. Mas eu não quero entrar nessa parte de Jó. Eu quero entrar que Satanás, ele entrou. E quando ele vê a situação, quando Deus fala de Jó. Porque você pensa que Deus não fala de você, Deus fala de você. Deus fala de você. Só que às vezes nós decepcionamos. Então Deus, ele fala de Jó. Mas Satanás, ele entra para acusar. Ele é o tentador, ele é o acusador. Então ele chegou e falou assim: também, olha lá, ele tem tudo. Tem casa boa, tem filho bonito, tem seus gados. Deixa eu tocar. Deixa eu pôr a mão. Deixa eu fazer. Mas entenda uma coisa, é isso que Paulo está falando para o povo de Coríntios. Paulo está dizendo assim: ó, preste atenção. Nós não vamos se apegar nessas coisas que são materiais, mas vamos se apegar nas coisas do céu. Vamos entender, porque a cruz, ela nos liberta. A cruz, ela nos salvou. A cruz nos libertou. Amém ou não amém? Só que Satanás, naquele tempo, Jesus Cristo ainda não tinha tirado dele. Ele entrou, ele acusou, ele apontou o dedo. Mas hoje, diga comigo, hoje, pastor, hoje você tem alguém que intervém por você. Amém ou não amém? Porque toda vez que Satanás for acusar, Jesus se levanta. Toda vez que Satanás, lá o pastor lá, ele é isso e aquilo outro, Jesus se levanta e coloca na frente. Fala assim: está vendo aqui minha mão, Satanás? Está vendo aqui meus pés furados?
Eu paguei um preço sobre ele. Não há acusação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Eu paguei um preço todas as vezes. E isso fez com que Jesus se senta à direita do Pai. Todas as vezes que o inimigo vai tentar, vai te apontar. Por isso que às vezes nós ficamos para baixo. Por isso que às vezes nós ficamos desanimados. Porque vem as provações, vem as tentações, vem tudo para tentar desestabilizar a gente. Mas você lembra e olha para a cruz. E quando você olha para a cruz, você vê que ela está vazia. Sabe por quê? Porque o seu Redentor, ele vive. Aquele que fez a promessa, ele é fiel e justo para garanti-la. Amém? Entenda isso. Jesus vem como o seu advogado. A cruz te libertou. Ele se levanta com as mãos furadas, dizendo assim: para trás de mim, Satanás. Você não pode o acusar. Em Colossenses 2, versículo de número 14, diz assim: e havendo riscado a cédula que era contrária a nós, na sua ordenância, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirando do meio de nós, cravou na cruz do Calvário. A cruz te libertou, meu irmão. Então hoje Jesus ele fala para os seus discípulos, ele fala assim: ó, vocês estão vendo eu curar? Vocês estão vendo o sarar? Vocês estão vendo? Os discípulos tudo perplexos. Porque teve uma situação que os discípulos estavam num barco, indo com Jesus, passando para o outro lado, o vento vem e começa a balançar aquele barco, e o barco quase indo afundar, e Jesus está lá, bem. Aí ele levanta e diz assim: vento, mar, cala-te. E aí cessou tudo. Os discípulos ficaram assim, de boca aberta. E disse assim: quem é esse que o vento e o mar o obedecem? Aí Jesus falou para ele assim: eu vou subir ao Pai, mas vos darei poder. E em meu nome, preste bem atenção, e em meu nome vocês farão coisas maiores que eu fiz. Se você for ousado no nome de Jesus e profetizar, aquilo que está torto endireita. Se você for ousado no nome de Jesus e profetizar, aquilo que está tudo quebrado vai se juntar. Você não está entendendo. É um momento profético. Tem coisas que nós sofremos há anos. Tem coisas que entra ano e sai ano, você olha a mesma coisa. Por isso que eu falei, quando a gente soube que a Rosa estava grávida, nós ficamos assim. Porque para nós era impossível. E ainda é impossível. A gente não acreditava. Agora toda vez que eu olho para minha filha, toda vez que eu olho assim, às vezes, e ela é bem eu assim, sabe? Tem hora que ela é terrível. Falei, tanta coisa para você puxar do pai, você vai puxar logo o meu jeito. Mas eu olho e falo assim: meu, esse é meu milagre. Isso é aquilo, meu, é que Deus me deu. E todas as vezes que você olhar o seu milagre, você vai falar: bendito é o nome do Senhor. Mas pastor, como assim? Eu preciso profetizar. Eu preciso abrir a minha boca. Eu preciso trazer a existência daquilo que não existe. Porque tem coisa que eu estou vendo. Tem coisa que você está vendo, é palpável. Mas aquilo que você não vê. Lá na minha igreja,
Aqui não tem, mas lá na minha igreja tem. Lá na minha igreja, esses dias, dá vontade de fazer o culto do ex. Pastor, não se escandalize não, mas era o culto do ex. Porque é o ex drogado, é o ex não sei o que, é o ex não sei o que lá mais, é o ex não sei o que tem. Aí um dia eu tenho um menino agora, ele é novo, vou até separar ele esses dias. O nome dele é Paulo. Eu falei, Paulo, você tem que andar comigo, eu sou Silas, você é Paulo. Então a gente tem que estar junto, irmão. Aí ele pegou, falou assim, pastor, eu não acreditava que Deus podia fazer isso na minha vida. Né, senhor? Porque, o cara, ele dava um trabalho lá na rua. Doido. Fugia das casas de recuperação. Dava um trabalho. Mas um dia, a namorada dele, hoje esposa, a Camila, chegou e falou assim, pastor, não tem jeito. Eu olhei pra cara dela e comecei a rir. Falei, ô inocente, sabe nada, inocente. Falei, você não sabe quem é Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer. Ela falou, não, pastor, não dá. Olha, eu vou desistir. Eu falei, filha, calma. Não desiste. Porque às vezes a gente não alcança a promessa porque a gente desiste. Nós colocamos limitações para nós. Pega a tua mão direita e diga assim, em Cristo, eu sou mais que vencedor. Se você crê no que você falou, se expresse para Ele, faz barulho, dê glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Entenda isso. Aí esses dias eu fui com ele ali no Corinthians. Ótimo. Fui lá com ele no Corinthians, eu, ele e o Nico. Aí eu estava dirigindo, ele estava do lado, ele falou assim, pastor, minha vida está um sonho. Eu falei, por quê, Paulo? Pastor, eu nunca trabalhei registrado. Agora eu já estou de férias. Eu falei, sério, Paulo, sério? Tem mais, pastor. Eu passava lá em frente a uma máquina, que ele é prensista. Eu passava em frente de uma máquina, ele era ajudante. Eu apontava para a máquina e falava assim, ó, eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar aí. Aí quando foi agora, ele foi promovido. Entenda uma coisa. Estava tirando a carta. Porque Deus faz, as promessas de Deus vão se cumprir. Mas eu preciso ser igual a Ezequiel. Porque vai ter momento que Deus vai falar assim, profetiza. O que você vai falar? Vai ter momento que Deus vai falar assim, abre a boca. A minha mãe foi para a África. E quando ela desceu lá em Johannesburg. Quando ela desceu em Johannesburg, aí olharam para ela e falaram assim, dona, não, primeiro aconteceu uma confusão, porque minha mãe tinha a 4ª série e a mulher que foi com ela tinha o 2º ano. Imagina. Parecia as duas patetas. Aí chega lá, aí tinha que se comunicar, Fabião. Aí a irmã falou assim, irmã Vilma, vai lá e fala. Ela falou assim, fala o quê? Você tem que ir lá, como que nós vamos ficar aqui? Ela pegou e foi. Chegou lá, no guichê, e começou a falar. Tratou, porque todo lugar Deus tem um anjo para você, amém ou não amém? E aí ela estava com um problema lá na conexão, que ela tinha que ir para outro lugar, e tinha que ficar 12 horas lá no aeroporto. Ela falou assim, como que eu vou ficar? Minha mãe já estava de idade, como que eu vou ficar 12 horas aqui? Pé já inchando, e eu sou gordinho, imagina que maravilha. Gordinha. Aí o que acontece? Ela tinha que falar. Aí, minha mãe vai lá no guichê e começa a falar com o cara. Aí voltou. A irmã Maria falou assim, você fala inglês e nem falou para mim? Ela falou que quem fala inglês, ô
porque eu estava falando português. Ela falou, não, eu estava falando inglês, porque o cara só entende inglês. Porque Deus, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. Vai acontecer loucura na tua vida, que você vai dizer assim, como é? Como está? Porque Deus está agindo. E quando Deus age no propósito, quando Deus age no propósito profético, coisas extraordinárias acontecem. Ela falava 35 dialetos e mal falava português. É nós, rádio, né? Na rádio. Eu vou cantar na rádio. Meu Deus. Mas Deus usava nessa loucura, irmão. Aí quando ela desceu do avião, falou assim, irmã, a senhora vem do Brasil, uma terra boa, onde tudo dá bom. Aqui está tudo campo minado, o pessoal tudo decepado por causa das bombas, tinha os tanques ainda no meio do caminho por causa da guerra. Ela falou assim, aqui 5 anos não chove, nem a macumba dá jeito. Ela, eu estou aqui. Em nome de Jesus, vai chover nesse lugar. Em nome de Jesus, vai chover chuva de bênção sobre a tua vida. Aí ela falou assim que entrou no carro. Quando ela entrou no carro, ela e outra irmã, que elas estão indo lá para a casa do pastor, que ia recepcionar. O céu ficou preto, começou a trovejar. Trovejoar, eu ia falar. Começou a trovejar. E aí começou a chover. E aí os negrinhos saíram com as bacias na cabeça, gritando, Chiquembo, Chiquembo, Chiquembo. Quer dizer, Deus se lembrou de nós. E hoje Deus está se lembrando de você. Hoje Deus está se lembrando da tua casa. Porque o ano profético vai ser verdadeiro sobre a tua vida. Em dezembro, você vai subir no altar. Você vai chegar, Silvinho. Peraí, pastor Silvio, peraí. Vamos fazer um culto de testemunho. Irmão, você que pode, olha para esse corredor. Olha para esse corredor. Está olhando para esse corredor? Até lá no final, vai ter gente falando assim, vindo aqui para contar testemunho. Porque quando Deus colocou no coração da liderança da igreja, Deus colocou algo muito forte. E está escrito ali, ó, para um ano. O que é abundante? Não é pouco, meu irmão. É abundância. Amém ou não amém? Oh! Aleluias! Pastor, mas como pode? Sabe, queridos, aleluia. Sabe, queridos, quando a profecia estava vindo com a Sueli no carro, hoje eu que aprendo com ela. E a gente ela estava dando estudo para mim e para o pastor Moisés, né, Moisés? Ela dando estudo para nós, ela falou assim, que às vezes Deus tira, como é que é? Deus tira coisa, como que é? Deus faz uma zona de, Deus faz sobre você uma zona de expulsão para forçar você a sair do caminho. Aí eu olhei para ela, fiquei olhando assim, Moisés, ela pegou e falou assim, entenda uma coisa, pai. Quando Deus falou com Abraão, sai da tua casa e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Abraão ouviu e foi uma benção. Só que no período que Abraão andou com seu sobrinho Ló, Deus não falou com ele. Deus só falou depois que rompeu. Só que depois que Ló pegou e falou assim, tio, é o seguinte, eu quero as campinas, o senhor dá, então beleza. Depois que teve esse rompimento, Deus vem e fala com Abraão. E é o que está escrito aqui no meu esboço. Porque quando o anjo do Senhor vem para falar com Abraão, fala assim, Abraão, olha para as estrelas do céu e olha para a areia da praia, assim será a sua descendência. Era uma promessa, diga comigo, promessa. Algo profético. Fala assim, profético. Só que Abraão, tá bom, Deus. Nossa, eu vou ter filhos, hein? Legal.
Mas cadê? Ele já tinha 100 anos de idade. Sara, 90. E aí quando o anjo fala, Sara riu. Quando o anjo vem e fala, Sara está lá na tenda ouvindo, dentro da tenda ouvindo. Ela pega e ri. Mas ela riu e creu. Ela riu e creu. Tem gente que vem aqui e chora. Sai lá fora e não crê. Isso é a diferença. Talvez a gente vai falar assim para você, ó. Foi igual quando ela profetizou para mim. Esse carro, eu vou ficar com ele até Deus falar assim, vende. Eu tinha um Monza, irmão. E a gente andava. Eu aqui dirigindo, a Sussu aqui do meu lado. Aí a gente põe uma almofadinha assim, uns coisinhos. O Cilinha sentava aqui. E do lado da minha esposa, 4 na frente. E atrás, lotado de gente. Não era, Moisés? A gente ia e voltava pro culto assim, Simone. Era aquilo top. Aí eu tô descendo o viaduto da China. Tô descendo o viaduto da China um dia. E o carro apertado, cheio. E eu ali. A gente não reclama. Mas tem hora que a gente fala assim, oh Deus. Não é reclamando, mas você fala assim, oh Deus. Tá embaçado, velho. Ó, eu sou da segurança. Ó, eu tô com 4 na frente, Deus. Imaginou se uma viatura me para? O que eu vou falar? Aí a primeira coisa que ela faz, você tem que dar um exemplo. Aí eu falei, Senhor amado. E estou lá, chorando. Aí parei assim, atrás de uma Zafira. Aí eu falei assim, oh Deus, um carro desse para mim servir, hein? 7 lugares. Olha, ia dar um alívio. Aí ela pequenininha do meu lado falou assim, estendeu a mão, presta atenção, ela estendeu a mão. Falou assim, eu profetizo um carro desse na sua vida, em nome de Jesus. Eu fiz igual Sara. Irmão, não tinha dinheiro para nada, irmão. Não tinha como comprar. Aí eu jogava bola de segunda-feira. A gente tinha um grupo, jogava bola toda segunda-feira num campo lá em Suzano. Aí tem um pessoal do choque que jogava com a gente. Uma maior galera. Aí eu parei meu carro assim, do outro lado o cara parou um carrão, desceu. A gente tinha 5 pastores que jogavam lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, de quem é esse carro aqui? Eu falei, é meu. Eu falei, isso aí não é carro de pastor não, velho. Aí eu olhei para ele e falei, você não circuncisa. Ah, miserável. Aí, irmão, virou uma perseguição. Segunda-feira, aí não, de segunda-feira parava o carro. Ele desceu e falou, ele batia no meu bichinho. Batia assim e falou assim, você não vai trocar esse carro aí não? Eu falei assim, miséria. Aí teve um dia que eu e Silinha chegamos atrasados. Eu e Silinha chegamos atrasados no jogo. Aí eu falei, Silinha, vamos parar o carro lá embaixo. Para aquele miserável não falar nada. Aí nós paramos o carro lá embaixo. Aí pegamos as coisas, chuteira, estamos vindo assim. Quem vem para o carro do lado? Aí ele falou, ei pastor, você não troca esse carro não? Eu falei assim, ô filho. Ele falou, pastor, faz o seguinte, eu tenho uma loja. Eu trabalho na Kotak, eu sou gerente lá. Essa loja tem aqui, Suzano, Mogi, da GM. Vai lá, pastor. Pastor, qual carro o senhor quer? Aí eu lembrei da promessa, da profecia. Falei, rapaz, eu preciso de uma Zafira. Grande, para 7 lugares. Aí ele falou assim, vai lá, pastor, deve ter esse carro lá. Aí eu fui lá, irmãos. E a profecia da Sueli foi assim. Pai, até o final do ano, Deus vai te dar esse carro. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, aí que eu vi a Zafira, na época, era caro. Carro novo, né? Aí ele falou assim, pastor, você tem quanto? Aí eu, você tem quanto? Você tem quanto? Aí tá igual aquele, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Eu tava assim.
Deus, né, Moisés? Falei, Senhor amado. Eu falei assim, não tenho nada, filho, só tem aquele carro que você bate nele todo dia, toda segunda-feira, que tá até me tirando só tem isso aí. Ele falou assim, então tá bom. Ele falou, pastor, é o seguinte, esse carro seu é velho. Falei, tá bom. Ele falou, pastor, tenta vender esse carro. Você vende esse carro e volta aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí tinha um botãozinho do carro, do vidro elétrico, que não dava subindo. Aí eu cheguei lá e falei assim, bom, vou comprar o botãozinho, porque senão o cara vai ver, né, vai comprar o carro, pelo menos tem que estar tudo funcionando. Aí parei na loja, lá no Autopeça para comprar, aí o Miro saiu e falou assim, ô pastor, carro bacana esse seu, né? Eu falei, alguém está vendo, Senhor. Oh, aleluia. Você não quer vender? Eu falei, eu quero. Você quer quanto? Eu falei, sim, eu quero 10 mil. Ele falou, 10 mil, pastor? Eu falei, é. Como que eu posso te pagar? Eu falei assim, 10 mil. Aí ele falou, tá bom. Aí vendi o carro. Aí peguei o trem. Quem não tinha outro carro para ir lá, peguei o trem lá em Guaianazes, que eu moro em Guaianazes. Peguei o trem, eu e meu filho, fomos lá na Kotak. Cheguei lá e falei assim, Pablo, vendi o carro. Ele falou, já, pastor? Eu falei, Deus está no negócio. Aí ele pegou e falou assim, foi lá olhar, ele falou, puxa, mas a Zafira que tinha vendeu. Falei, Senhor amado. Mas aí eu lembrando, Deus falou que ia me dar. E nós já estávamos em dezembro. Aí eu peguei e falei assim, ele pegou e falou assim, foi lá, olhou, falou, pastor, entrou uma aqui. Ela tem acho que uns 6 meses de uso. Pode ser assim? É zero. Aí ele falou assim, então vamos ali ver. Aí nós fomos, aí andamos no pátio, irmãos, mas um pátio enorme, andamos. Cheguei lá assim, tudo sujo, empoeirado, estava lá, ele falou, já está aqui uns 2 meses para esses carros. Abre aí, eu abri assim, aí meu coração batendo, falei, Senhor amado. Aí ele falou assim, eu falei, mas Pablo, quanto que é esse carro? Ele falou, pastor, esse carro é 42 mil, na época. Eu falei, eu só tenho 10. Aí ele falou assim, quanto que o senhor pode me dar? Olha onde a gente não tem fé. Aí eu falei assim, até uns, sei lá, eu dou meus 10, aí não sei o quê, peço um engano, não sei o quê, faço isso, não. Vai até uns 20, 25, 28. Ele falou, 28, pastor. Ele falou, então o carro é seu. Eu não podia ter falado, Ele falou, não, posso dar um. Ele falou, não, o carro é seu, pastor. Eu vou mandar fazer a revisão nele, todas as revisões, aí tal, arrumar, aí você vem buscar. Aí, irmãos, aí o inimigo é astuto. Começou a colocar impedimento. 11 de dezembro era aniversário dela. Aí a gente ia fazer uma festinha num sítio que uma irmã arrumou pra gente lá. E aí fui lá e falei assim, Pablo, eu preciso de um carro, meu. Aí ele falou, cara, seu carro ainda não ficou pronto, você sabe, tem que revisar, tem que não sei o quê, tá mó fila, e é dezembro, meu. Falei, Pablo, pelo amor de Deus. Ele falou, não, pastor, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te arrumar um outro carro para você ficar um tempo, mas até eu arrumar o carro. Falei, tá bom. Aí fiquei com o outro carro, aí tive que entregar o outro carro, fiquei de a pé de novo. Falei, Senhor amado, pelo menos no carro a gente ia tudo montuado, e agora ir no ônibus. Teve um dia, irmãos, que nós pegamos o mesmo motorista 3 vezes no dia. Você lembra? 3 vezes no dia. Nós fomos de manhã para o culto, o mesmo motorista. Aí voltamos, o mesmo motorista. Aí ficamos um tempo no ponto para ir de novo para a igreja. O mesmo motorista. Falei, meu Deus do céu. Mas aí quando foi no dia 31, às 14 horas ele me ligou. Falou, pastor, vem aqui. Seu carro está pronto. E ela falou assim, até o final do ano, Deus vai te dar. Entenda uma coisa, irmãos, às vezes vem a promessa. Tem uma promessa sobre a sua vida. Mas às vezes você está vendo que ela está demorando, mas não desista da promessa. Não desista. Porque, irmão, eu já vim com ele aqui umas vezes, Casafirone, está lá na minha casa ainda. Oxi, viagem, eu vou pescar, irmão, a gente enche de coisa, de tralha em cima,
vai todo mundo feliz. Porque aquilo que... E tem mais, hein? Não quebra. É uma pensa. Se o cara falou assim, nossa, esse carro seu, vira a boca pra lá. Porque o que Deus te dá é perfeito. Agora, pastor, mas como que é? Eu preciso crer. E quando a gente não crê, não vai dar tempo. Quando a gente não crê, irmãos, a Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia fala que Jairo, um dos principais da sinagoga, a sua filha estava doente. E ele vai aonde está Jesus. Aí ele chega aonde está Jesus. E quando ele chega, está lá esperando. Aí vem uma mulher que também precisava de Jesus. Toca nas orlas de Jesus e ela é curada. E Jesus para. Só que esse momento que Jesus parou, a filha de Jairo morre. Aí vem lá alguns da sinagoga e fala assim, Jairo, vamos embora. Você tem que ir lá na funerária. Você tem que preparar o enterro. Sua filha morreu. Aí Jairo ouve a notícia e olha para Jesus. Preste atenção. Ouve a notícia e olha para Jesus. Ouve a notícia e olha para Jesus. Jesus, de boa, irmão. Jesus só falou para ele assim, creia somente. Está escrito na Bíblia assim, ó, tão somente creia. Agora, vamos conjecturar aqui. Sua filha morreu. Você vai ficar assim, irmão, dá um desespero. Mas Jairo ficou ali. E o pessoal, vamos, tem que enterrar. E ele olhando para Cristo. Vamos lá, tem que enterrar. Ó, ele olhando para Cristo. Às vezes chega a notícia, pô, o cara está bêbado lá, tem que buscar. Vai buscar, mas olha para Cristo. Olha para Cristo. Às vezes está dizendo assim, ó, você vai ser mandado embora. Aí vem aquela notícia, meu Deus, ser mandado embora essa hora. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Porque existe uma promessa sobre a tua vida. E essa promessa vai se cumprir. Jairo, ele só apenas ficou olhando. Porque Jesus falou para ele, tão somente creia. Aí Jesus vai com Jairo. Quando Jesus chega lá e fala assim, Talita cum, quer dizer, assim te digo, levanta-te, menina. Ela levantou. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem coisa que parece que para você está morta. Tem coisa que para você parece que morreu, que não vai acontecer mais. Você já deu como morto, já tem laudo, você diz, ó, já era. Mas hoje o Senhor manda dizer para você, tão somente creia, tão somente creia. Ei, preste atenção, calma aí, segura o glória a Deus aí, segura aí só um pouquinho. Tão somente creia, entenda uma coisa, mas quando você for embora, leva Jesus do seu lado, segura na mão dele e fala assim, Jesus, você vai comigo e você vai entrar na minha casa, e essa situação vai mudar, porque eu creio nisso. Dá a mão para ele, porque Jairo ficou ouvindo o pessoal da sinagoga, quando falava para ele, ei Jairo, desista, já morreu, não dá mais. Ele pegou e fitou os olhos em Jesus e falou, ali está a minha esperança, ali está a minha esperança. A sua esperança está em Cristo, a sua esperança está aquele que desceu da cruz, que é o seu Redentor, e ele vive. Amém ou não amém? A sua esperança está em Cristo. É um ano profético? É sim. Você vai viver abundantemente? Vai sim. Mas creia naquele que prometeu. Porque a Bíblia diz, fala assim, ó, fiel é aquele que prometeu. Sussu. Entenda uma coisa.
Hoje Deus está fazendo coisa aqui extraordinária. Irmãos, eu nasci numa casa muito pobre. Meu pai ele foi embora quando eu ainda era garoto. Tinha acho que 7 anos. Meu pai não aguentou a barra e foi embora. Minha mãe criou a gente. Nós somos em 7. E ainda tinha a minha prima, que hoje a gente se trata como irmã, que é a pastora Solange. Então ela criou 8. Sozinha. Aí eu entendo que quando Deus quer agir, Ele age. Por isso que eu falo, nós vivemos muito milagre. Eu já vi muitos milagres. Pastora Rosa, minha esposa, vocês sabem, ela é uma abundância de milagres, aquela mulher. Ela operou, ela fez uma cirurgia. Deve estar até nos vendo. Mas eu falei para ela um dia, falei assim, Nê, o que Deus faz, dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum paga. Eu sei que a nossa ansiedade é muita. Nós somos seres humanos. O fator humano às vezes fala mais forte. Você sente frio, você sente fome, você chora. Você às vezes se sente impotente. Quantas vezes você olha para uma situação e fala, eu não sou nada. Quem já se sentiu? Eu já me senti assim. Se você olhar para dá vontade de chorar, dá vontade de falar, meu Deus! Mas eu não posso desistir da promessa. Põe sobre os seus pés. Eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim subiu e eu parei. Parei. Comece a entender que os milagres vão se cumprir sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus sobre você. Mesmo assim, por mim eu parava agora. Cristo em nós, há a esperança da glória. Comece a pensar naquilo que Deus pode fazer na tua vida esse ano. Comece a apresentar para o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas ansiedades. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus deve aceitar e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É por causa dele, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Comece a entender isso, irmão. Hoje Ele está mudando história nesse lugar. Hoje Ele está fazendo algo sobrenatural. Comece a crer, comece a acreditar. Me enviando
causa dele, eu não desisti. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Por causa dele que Pega a tua mão. Preste bem atenção. É por causa dele que você está aqui. A cruz te libertou, amém ou não amém? Quando Jesus foi levado ao Gólgota e que ele foi colocado naquela cruz, preste atenção, irmãos. Jesus, ele olha para aquele povo que ele deu de comer, aquele povo que ele deu de beber, aquele povo que ele cuidou, mas foi aquele povo que diz assim: solte Barrabás, liberte Barrabás. Mas quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que diz. E a Bíblia diz que quando ele morre na morte de cruz, e que ele desce, ele ressuscita, porque ele apenas saiu daquele corpo, do corpo de carne. Ele saiu daquele corpo, mas não parou. Ele desce lá no inferno. Lembra que eu falei da reunião de Satanás? Ele desceu lá no inferno. E ele pegou e falou assim: sabe, Satanás, hoje você não pode acusar o meu irmão, porque sabe, eu paguei o preço lá na cruz. Aí ele desceu lá, ele pegou a chave da morte, ele pegou a chave do inferno, tirando o poder de Satanás. E por causa dele, você está aqui. É por ele que você está aqui. É por ele. Ele deu a vida por você. Por isso que vocês não têm que se preocupar daquilo que você vê, mas se preocupa com a sua vida eterna, porque a cruz te libertou. Hoje aqui nessa terra, você vai ter sim um ano profético, um ano abundante, mas tem algo que é especial: você vai morar no céu. Aquele que crê, todos aqueles que creram e o aceitaram, tem direito de ser chamado filho de Deus. Por causa dele. Ressuscita, ó terra que estava morta.